Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, eu me chamo Juliane, eu faço parte do PIB de Ciências Biológicas, vinculado ao UFVJM, e hoje nós vamos falar sobre medicamentos. Lembrando, né, que essa aulinha de hoje, ela é referente, né, ela é destinada aos alunos do 6º ano do ensino fundamental. Bom, o tema que nós vamos estudar hoje, ele é referente, ele foi baseado, né, no conteúdo do PET, que é o Plano de Estudo Tutorado, cuja unidade temática é Ciência e Tecnologia, objeto de conhecimento é materiais sintéticos, bioética, conhecimento científico, sustentabilidade. As habilidades são associar a produção de medicamentos e outros materiais sintéticos ao desenvolvimento científico e tecnológico, reconhecendo benefícios e avaliando impactos socioambientais. Os conteúdos relacionados: materiais sintéticos, como os medicamentos são fabricados e os mais utilizados no cotidiano. Medicamentos, aspectos de conservação, identificação da data de fabricação e data de vencimento. Descarte mais adequado para determinados tipos de medicamentos, medicamentos naturais e os sintéticos e riscos de automedicação. E a interdisciplinaridade com a disciplina de História. Bom, vamos lá? Eu comecei, né, com uma perguntinha para vocês. Afinal, o que são medicamentos? Vocês sabem me dizer o que seriam esses medicamentos? Vocês já pararam para pensar? Vocês têm uma ideia do que são os medicamentos? Bom, vamos ver então. Aqui, né, eu coloquei uma definição para vocês sobre o que são os medicamentos. E os medicamentos, eles são produtos especiais elaborados com a finalidade de diagnosticar, prevenir, curar doenças ou aliviar seus sintomas, sendo produzidos com rigoroso controle técnico para atender às especificações determinadas pela Anvisa. Ou seja, né, a Anvisa, ela é o órgão responsável, né, por controlar, né, responsável por fiscalizar, né, a produção desses medicamentos. É importante a gente saber aqui que os medicamentos, né, a maioria deles, né, são conhecidos como fármacos, e eles também, né, são feitos de material sintético, a maioria deles. E esses produtos, né, os medicamentos, eles são sintetizados em laboratórios e dependem, né, de pesquisas, né, de anos de pesquisas longas, né, pesquisas científicas que vão testar, né, a eficácia desses medicamentos, né, os efeitos adversos, os efeitos colaterais. Nós estamos aí, né, no meio dessa pandemia do coronavírus, e vocês viram, né, eu acho que ficou bastante evidente nesse período, né, a corrida pela vacina. E eu não sei se vocês viram, né, que vários laboratórios, né, de pesquisa científica estavam testando novos imunizantes para combater, né, o coronavírus. E os medicamentos, eles funcionam, né, da seguinte forma, né, laboratórios, né, de pesquisa científica, né, estão o tempo todo testando a eficácia, né, de medicamentos, né, não é uma etapa simples, não é um processo simples. E bom, sobre os medicamentos, né, eu falei ali atrás para vocês sobre duas palavrinhas, dois conceitos que eu acho bom, né, evidenciar aqui, né, que foi sobre o efeito adverso e efeito colateral. Bom, vamos entender um pouquinho o que é isso. O efeito adverso, ele vai ser uma reação no nosso corpo, uma reação negativa a esse medicamento durante o uso dele, né, ou após o uso, né, vai ser então uma reação negativa do corpo durante ou após o uso desse medicamento. Já o efeito colateral, ele é um efeito diferente daquele pretendido, né, com o uso do medicamento. Mas esse efeito colateral não significa que ele vai ser necessariamente um efeito ruim, enquanto o efeito adverso ele é uma reação negativa, o efeito colateral não necessariamente vai causar um efeito negativo, né? Agora vamos falar um pouquinho
sobre como esses medicamentos eles podem ser classificados, né? Existem vários tipos de medicamentos. Os medicamentos eles são destinados, né? Cada um a combater, né, uma doença, a um tratamento específico, e para isso eles precisam ser classificados. Então, nós temos os medicamentos que são chamados de analgésicos, que são aqueles medicamentos que são utilizados para combater a dor, né, para aliviar a dor. Então, eu não sei, né, se vocês já tiveram uma dor de cabeça, né, e aí vocês tiveram que tomar, né, foram no médico, e ele passou para vocês um analgésico, como por exemplo a dipirona, o paracetamol. Esses remédios, eles são considerados analgésicos porque eles vão combater a dor. Também, né, nós temos os remédios que são classificados como anti-inflamatórios, que eles combatem, né, a inflamação, né? Então, se você tá com a inflamação num lugar, você vai no médico, pode ser que ele receite ali para vocês um ibuprofeno, uma nimesulida, né? Que são anti-inflamatórios. Nós também temos os antitérmicos, né? Os medicamentos que são classificados como antitérmicos, eles são destinados a diminuir a febre. O paracetamol, a dipirona, como eu citei aqui, que são analgésicos, eles também podem ser classificados como antitérmicos, que eles também têm a finalidade de diminuir, né, a febre, de abaixar, né, a febre do nosso corpo. E por último, né, nós temos os medicamentos que eles podem ser classificados como antibióticos. Os antibióticos, eles vão combater, né? Eles vão matar, né? Eles vão impedir a reprodução de bactérias. Então, se você tá com uma infecção, algum tipo de infecção, por exemplo, na garganta, né? Causada por bactéria, pode ser que o médico ele receite para você, né? Um antibiótico, como a amoxicilina, por exemplo, né? Então, essas são as classificações mais comuns dos medicamentos, né, que geralmente, né, estão presentes aí no nosso cotidiano. E os medicamentos, uma coisa interessante é que eles são muito consumidos, né, pela população de forma geral, para aliviar sintomas, né, de determinadas doenças. E alguns desses medicamentos, né, eles são derivados de um ácido que nós chamamos de ácido salicílico, né, que é um componente sintético semelhante ali à salicina. E essa substância ela é encontrada, né, em casca de salgueiro, né, que é uma árvore. O salgueiro ele é uma árvore, eu não sei se vocês conhecem, né? Mas, no entanto, o uso, né, indiscriminado, o uso errado desse medicamento e de outros medicamentos também, eles podem provocar efeitos bastante prejudiciais para a nossa saúde, né? E aí que entra a questão da automedicação, né? Que pode causar consequências graves ao nosso organismo. E é por isso que nós precisamos destacar, né? Nós precisamos falar um pouco, né, a respeito disso, a respeito da automedicação. A automedicação, ela pode causar, né, tanto reações alérgicas, ela pode causar também dependência, né, a certos medicamentos. Então, a pessoa ela pode se tornar dependente de medicamentos, que é o que chamamos de dependente químico, né? Ela pode causar sensibilidade no organismo, né, em algumas partes do nosso corpo, como a pele, né, como as mucosas. A automedicação também pode causar intoxicação, né? Geralmente, intoxicação no nosso organismo, no nosso estômago. Pode causar resistência também aos medicamentos, ou seja, a gente vai se tornar resistente a determinado tipo de medicamento. Então, pode ser que quando a gente precisar de fato utilizar esse medicamento novamente, ele não vai mais fazer efeito no nosso corpo, porque a gente já vai estar resistente, né, a ele. E também, né, a automedicação, ela pode levar à morte, né, para vocês verem o quanto a automedicação ela pode ser prejudicial. Então, às vezes a gente toma ali um remédio achando que vai fazer bem para o nosso organismo e, pelo contrário, né, ele causa um efeito
contrário do que a gente estava esperando, né? E é por isso que a gente vê, né, muito comum na televisão, nas redes sociais, na internet, né? A gente vê campanhas, né, publicitárias que incentivam a população a comprar medicamentos. Mas muitas desses meios públicos, né, eles vendem essa imagem, né, comercial, falando maravilhas sobre uma medicação e tudo mais. Só que na verdade, né, não é assim que funciona, né? A gente precisa ali de uma orientação médica, né? Porque apesar das propagandas de medicamento elas alertarem, né, os consumidores com frases, geralmente, né, quando a gente vê uma propaganda na televisão sobre determinado medicamento, no final dessa propaganda a gente sempre vê alguma frase como consulte sempre o seu médico. Só que ainda assim, né, mesmo tendo esse alerta no final dessas propagandas, algumas pessoas elas podem se sentir, né, estimuladas a usar, né, essa medicação sem consultar um médico previamente. E essa que é a prática que nós chamamos de automedicação, né, que, como eu já disse, é uma prática extremamente perigosa, né, que pode causar efeitos bastante prejudiciais à nossa saúde, né, efeitos colaterais, né, no nosso organismo, como eu disse, né, efeitos negativos. E por isso que é fundamental, né, o hábito de medicar apenas com orientação médica e apenas comprar remédio com receita médica, né? E não se deixar influenciar por esses anúncios publicitários. Então, sempre que a gente vai em uma consulta médica, né, a gente tem que perguntar, né, ao médico, né? A gente tem que tirar nossas dúvidas sobre o tratamento para determinada doença que a gente queira combater. E nunca, em hipótese alguma, se automedicar, né? Enfim, é isso que eu queria falar, né, para vocês sobre os medicamentos. Eu espero que vocês tenham gostado e espero que vocês tenham aprendido. Obrigada e até a próxima.